em 2 Crônicas 20, Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos, onde está o tema louvor e adoração, escolhido pela banda feminina. Nesta noite, irmãos, estamos aqui em festa, adorando ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem concedido, não só a banda, mas a toda a igreja. É um dia de bênção, estamos todos arrumados, pusemos uma bonita roupa, alguém passou algumas horas ajeitando o cabelo, colocamos um perfume, viemos, entramos num templo que tem seu conforto, temperatura boa para um clima tropical. Os irmãos que são instrumentistas contam com uma boa estrutura, tem aí seus maestros renomados, tem aí todo um instrumento que você comprou, ganhou, teve um trabalho para adquiri-lo, está aí entregando ao Senhor o seu louvor, a sua adoração. Hoje em dia, quando entramos no templo, geralmente fazemos isso até de forma rotineira, e às vezes até de forma mecânica dentro da liturgia do culto, porque já é previsível que receberemos uma oportunidade, cantaremos e tudo mais. Mas nesta noite estamos além da rotina e além da liturgia, como sempre devemos estar, porque nós não apenas cantamos, mas louvamos, e não somente nos apresentamos, mas adoramos. E a responsabilidade hoje, ela não é só de quem toca, ou de quem rege, ou de quem canta, porque na presença de Deus não há espectadores, todos somos adoradores. Eu não sei tocar nenhum instrumento, já me matriculei 3 vezes e deu errado, não sei porquê, Deus não quer que eu toque, não é? Tenho vontade, quem sabe antes de morrer ou Jesus voltar eu não consigo aprender. Também não sei cantar tão bem como o maestro Ivan ou tantos outros irmãos, né? Embora goste de cantar de vez em quando, mas diante do Senhor Ele não nos separa como músicos ou não músicos. Isso era no Israel antigo. No Israel antigo tinha uma tribo dentre todas as outras, e dentro da tribo tinha 2 grupos que eram específicos para o louvor, a regência da música e o toque do instrumento. Não bastava ter boa vontade, tinha que ter sangue, tinha que ter linhagem, tinha que ter genética de levita, de coraíta, de coatita, para poder louvar ao Senhor, não é? Então não bastava dizer, eu quero, bote aí no grupo, matricule. Não, tinha que ser da linhagem. No novo pacto, na nova aliança, todos nós temos essa responsabilidade de adorar o Senhor, de entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Embora na igreja ainda se departamentalize, não sei nem se diz esse verbo, órgãos de louvor, mas é porque nem todo mundo, como eu disse, tem a maestria, tem a perícia para tocar um instrumento. Mas você pode tocar os seus instrumentos espirituais se você não é músico profissional. Como? Levantando mãos. Como? Batendo um lábio no outro, fazendo vibrar aí as suas pregas vocais e indo lá dentro da sua alma e retirar delas as notas espirituais que enaltecem e engrandecem ao Senhor. E Ele recebe esse louvor, mesmo que não haja perícia, mas se há espírito e verdade, se é espiritual e se é sincero, quando você começa a louvar a Ele do seu jeito, porque Jesus não fez uma cartilha de adoração, Ele não estabeleceu regras, mas usou apenas esses 2 adjetivos, espírito e verdade. O céu se abre, o trono de Deus é entronizado dentro do templo, e a gente começa a sentir a presença de Deus, embora nós não possamos ver, mas nós sentimos e testificamos, e Ele se faz presente no meio da nossa adoração, e a gente vê que vale a pena adorar, porque não estamos adorando a um Deus morto, a um Deus imagético, mas a um Deus real, todo-poderoso, que mesmo na glória, cercado de anjo, arcanjo, querubim, serafim, também se faz presente no meio de uma igreja, com seres humanos, cheios de falhas, cheios de imperfeições, cheios de enfermidades, mas que vem aqui esta noite, podia estar em casa, dormindo, descansando, mas diz, Senhor, eu vim te adorar e entregar o meu melhor. Aí o Senhor se faz presente e a gente testifica isso. Quando as horas vão passando e nós vamos cantando de forma arrastada, litúrgica, cerimonial, e a presença de Deus não se expressa, tem alguma coisa errada. Deus está vivo, então o erro não está nele, está em quem está entregando o culto. Porque ou não está entregando, ou está entregando parcialmente, e Deus não recebe culto em parcela.
a entrega tem que ser completa, tem que ser total. Aí Deus faz presente. É interessante lembrar que para ver a glória tem que entrar na fenda da rocha. Jesus não preparou um tapete vermelho e disse a Moisés: fica aqui para tirar uma selfie comigo. Não, você te abaixa, te humilha, te esconde aí, desaparece, tira o teu eu, porque quem vai aparecer é a minha glória. Então, para a gente sentir, para a gente viver essa manifestação espiritual, a gente tem que entrar na posição de servo, na posição de adorador, e é isso que agrada ao Senhor. E eu tinha preparado outra mensagem, irmãos, me passou desapercebido que era festa do grupo, mas quando cheguei aqui descobri o tema, e a gente não pode deixar passar desapercebido esse texto, porque tem muitos ensinamentos para a igreja nos dias atuais. No capítulo 20, versículo 1 diz: sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedim. Já estavam perto. Interessante que tem gente na vida que só serve para dar notícia ruim. Não chega gente para dar notícia boa, mas é só para trazer problema. E aqui foi o que aconteceu para Josafá. Vieram aquele grupo que só fala de murmuração, de queixa, de doença, de preço de gasolina, de governo corrupto. Não tem uma palavra boa. Por quê? Porque é gente que não olha para as coisas boas. Mas no meio dessa multidão tem alguém que está na brecha, tem alguém que é espiritual, tem alguém que é adorador, tem alguém que não é que é otimista, mas é porque é espiritual, olha com os olhos da fé. Alguém só vê a nuvem do tamanho da mão do homem, mas quem é espiritual já vê orvalho, já vê chuva, torrenciais da parte de Deus. Alguém só vê cavalo e carruagem do inimigo, mas quem é espiritual vê carro, carruagem, cavaleiro de fogo, que é o livramento do Senhor. Tem gente que só vê o mar e Faraó atrás, mas tem gente que já está vendo a terra que emana leite e mel lá do outro lado. Por quê? Porque é espiritual, irmão, tem comunhão com Deus, não é? Mas aí, recebendo essa notícia, no versículo 3, diz que Josafá temeu. Não ligou para a polícia, não chamou o SAMU, trazendo para o dia de hoje, não fez um abaixo-assinado para reclamar, porque o livramento do Senhor não tinha chegado. Não, o que foi que ele fez no versículo 3? Pôs-se a buscar o Senhor, e sendo rei e tendo autoridade, apregoou jejum em todo o Judá. Porque quando as coisas apertam, o melhor é chegar para a presença de Deus, não é? Não ligue para ninguém, não peça a opinião de ninguém, dobre seu joelho e convide Jesus para estar perto de você. Se você tiver que fazer alguma coisa, Ele vai lhe orientar o que é que será feito e vai dar tudo certo. O versículo 4 diz que Judá, veja aí na sua Bíblia, você é alfabetizado, tem liberdade de andar com a Bíblia, então vamos usar as bênçãos que Deus tem dado. Versículo 4, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E o que foi que eles fizeram quando se juntaram? Uma oração, buscaram a presença de Deus. Mas é aquela oração, irmãos, que já é uma adoração. É como a oração de Daniel. Daniel foi para um círculo de oração, estava muito triste, e ele começou a sua oração não pedindo, mas ele começou a sua oração se confessando, se arrependendo dos seus pecados e do pecado de todo Israel que estava em cativeiro. Depois que ele fez isso, ele começou a elogiar Deus. E só depois de confessar-se de forma arrependida e adorar e elogiar Deus é que ele começou a fazer um pedido. Mas quando Deus enviou a resposta, usando o anjo, disse para Daniel: no princípio da tua súplica saiu a ordem. Se nós formos ler a oração de Daniel, no começo da súplica não tinha pedido, era só adoração. Mas quando a gente começa a adorar, Deus começa a agir, não é? Deus, ele se movimenta no meio da verdadeira adoração. Então veja a oração deles como foi no versículo 6. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Aqui ele relembra o concerto de Deus para com o seu povo. E vai agora relembrando, e vai agora apresentando ao Senhor a sua dificuldade no versículo 10.
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força. Olha o homem reconhecendo a sua pequenez. Olha o homem reconhecendo as suas fraquezas e as suas limitações. Em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O segredo, irmão, da vitória em Deus é o homem se colocar lá embaixo. É o homem se colocar no chão e reconhecer que Deus está em cima. A gente que é pentecostal geralmente gosta de uns hinos mais animados, uns hinos que dá vontade de marchar. Se alguém ainda faz isso, não sei, não é? Aqueles hinos que você diz, Jesus é bom, Jesus está aqui, começa a se animar. Mas são hinos geralmente, quando você vai pegar a letra, você vê que está dizendo que Deus está sempre a serviço do homem, pegando o inimigo, destruindo ele, fazendo um arrumadinho de inimigo e botando o crente num lugar lá em cima, que parece que é o lugar de Deus. E Deus sempre fazendo alguma coisa para a gente, e a gente não faz nada para ele. Os hinos da harpa, que geralmente são cantados no começo do culto, os hinos congregacionais, geralmente são acompanhados de exortações e de convites, de lembretes. Canta, igreja, o culto já começou, Deus já está aqui, esse é o momento da igreja adorar. Se você observar os hinos da harpa, são belíssimos. Mas não são hinos que mostram que Deus está quebrando alguma coisa, e abrindo alguma coisa, e uma porta, e colocando você dentro. São hinos que falam que Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é eterno. E o homem é um pecador que não serve para nada, mas que Deus tem misericórdia dele. E o homem clamando a Deus, não é um emprego, nem aumento de salário, mas é perdão, livramento, libertação, graça, presença de Deus. Hoje, para a sociedade, que muitas vezes vem ao culto como espectadora e não adoradora, isso já não movimenta o coração. Mas se não movimenta o coração do homem, também não movimenta o coração de Deus. Porque nós não estamos no culto para movimentar o coração humano. Nós não estamos no culto para ficar com o celular gravando enquanto alguém canta. Nós estamos num culto diante do trono de um Deus que é eterno e todo-poderoso, e viemos a Ele entregar alguma coisa. Ele tem tudo, não precisa de nada, mas de bom grado Ele se curva para ouvir o louvor e a adoração que sai da boca da igreja. É por isso que o inimigo da igreja luta criando todo tipo de música, de ritmo, dando os seus dons e as suas habilidades a cantores multimilionários que pegam duas palavras e repetem-a de trás para frente, com pessoas descendo até o chão e subindo e indo e vindo, movimentando o ego humano, arrastando multidões em cima do trio elétrico, e depois aquelas pessoas saem cansadas, aquelas pessoas saem irritadas. No meio daquela música tem quebra-quebra, tem briga, tem marido dando em cima da mulher dos outros, tem gente bebendo, tem gente se prostituindo, e é briga, é roubo, é furto, é reclamação e é cansaço. Mas a gente vem aqui, pode cantar os 636 hinos da harpa, ninguém vai sair daqui chateado, ninguém vai sair daqui embriagado, ninguém vai sair daqui endividado. Ao contrário, enquanto canta, cadeia se quebra, corrente se estoura, inferno se explode, enfermidade sai, e o nome do Senhor é glorificado nas alturas, e também aqui na igreja, onde há um povo reunido para louvar o nome do Senhor. Chega mancando, se arrastando, sem visão espiritual, surdo espiritual, em pecado, destruído, abalado, oprimido, deprimido, mas muitas vezes desafinado, muitas vezes
gago, fanho, seja lá qual for a deficiência auditiva ou sonora ou fonoaudiológica, mas quando abre a boca, até o mudo louva o nome do Senhor, como nós vemos por aí, e aprende as suas línguas brasileiras de sinais e começa a entregar ao Senhor o seu louvor, às vezes até melhor de você, que é eloquente, que tem voz. Então o Senhor nos exorta aqui nesta noite a voltar ao caminho da adoração, prostrando-se diante dele em espírito e em verdade, dizendo: eu não sairei daqui, não é enquanto o Senhor mandar alguma coisa, não, eu não sairei daqui, Senhor, enquanto eu não souber que o Senhor recebeu o meu culto, o meu louvor e adoração, pois esta é a razão da minha existência. Me permitas, irmão, o tom exortativo, mas é do Senhor que manda e a Ele eu devo obedecer. Vou, Senhor, hoje para o culto. Manda, Senhor. A oração tem que ser ao contrário. Vou hoje para o culto. Recebe, Senhor. Eu não presto para nada, mas eu quero te adorar. Que coisa linda. Eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Aí enquanto canta, sai a surdez espiritual, a cegueira da visão a visão. Olha aí. Quem estava rouco agora parece que estava na fonoterapia. Tem ali, tem uma fonoaudióloga, aí Jesus toca na garganta, aí daqui a pouco o som começa a sair, e aí você vai vendo a transformação do homem diante de Deus. A gente tem que mudar o que está saindo das nossas bocas, e quem está exigindo isso é o dono do céu e da terra. A gente tem que começar a abrir o nosso coração, porque a gente está aqui diante de Deus. Ele não está de forma visível, mas está de forma real, e nós podemos sentir e testificar tudo isso. Josafá, quando juntou o povo, não juntou o povo para ficar fazendo reunião, nem concílio e nem conselho, para ficar debatendo estratégia de guerra. Ele juntou o povo para orar, para jejuar, congregado em um só propósito, em um só espírito. Não precisou ficar dizendo: ei, desperta, ora, ei, varão, desliga o celular, ei, Beltrano, olha para Jesus, ei, Cicano, para de conversar, guarda a comida, para de levantar para beber água. Não, o povo foi em um só propósito. O povo foi em um só espírito, era um só rebanho com um só pastor espiritual. E aonde há unidade, aonde há unanimidade, aonde há união verdadeira e comunhão, o Senhor opera, porque todo mundo desaparece e Ele aparece sozinho e unicamente de forma exclusiva. Vamos continuar lendo. No versículo de número 13, diz que todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também criança e mulheres e os seus filhos. Aí, irmãos, depois que a gente ora, depois que a gente jejua e opõe os olhos no Senhor, o versículo 14 diz o que acontece. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre um homem chamado Jaaziel, que era dos filhos de Asaf. Jaaziel abriu a boca profetizando e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Quem era para estar falando era Josafá, porque quem resolvia a estratégia de guerra era rei e o capitão da guarda. Mas tem hora que até quem é grande tem que se abaixar. Tem hora que Jeová quebra os protocolos. Quem era para falar se cala. Quem era para fazer não faz nada. Quem era para ficar na frente vai lá para trás. Aí Deus opera, irmão, porque quem está na frente é Ele. Josafá se calou e Deus tomou o levita, profeta, e disse: eu quero dizer que nessa peleja, rei, não vai pelejar ninguém, porque essa guerra não é guerra de homem, mas essa guerra é do Senhor. E quem vai dar a estratégia e o livramento é Ele. E vai dar tudo certo. Aí eu creio que o rei se alegrou, disse: opa, então vou esperar. É o mesmo caso de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Houve ali um conflito entre eles e Nabucodonosor, porque ele mandou tocar os instrumentos, veja, e depois que tocasse o instrumento, todo mundo se curvava, porque a música tem essa coisa de contagiar. Então, no meio da multidão, vendo aquele batuque, todo mundo se curvou, mas no meio da multidão ficou 3, em pé. E aí, como Nabucodonosor tinha um respeito por eles, quando os relatores disseram: tem 3 aí que não se dobram, ele mandou chamar e disse: meu filho, olha, vou explicar. Talvez você não tenha influência no idioma, ainda não está entendendo. Vamos tocar de novo o batuque. E quando tocar o som, não precisa fazer nada, é só se curvar. Aí eu me disse: rapaz, olha, o problema da gente não é de entender, não, nem é de coluna, é de nada. O problema da gente é fé, é adoração. Adorar, para a gente só é um, que é o Deus de Israel.
O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o nosso Deus. E não está sendo adorado aqui. Então a gente não entra nesse negócio. Pode ser quem for, a gente não adora. Aí enquanto o conflito era entre Nabucodonosor e menino, tudo bem. Mas o que foi que Nabucodonosor disse? Vocês vão me adorar. Porque quem é o Deus de Israel para livrar vocês? Aí eu imagino Deus se levantando no trono, dizendo, peraí rapaz, agora tu mexeu comigo. Agora o problema é com o céu. Deus vai responder aquilo que tu não pode responder. Não te preocupa. Você crê que tem justificativa de Deus para a sua vida? Receba esta palavra. Isso aqui é profético, é revelação. Tem justificativa de Deus enquanto tu adora a Ele. Porque o que alguém vai pensar, o que alguém vai entender, não te preocupa. Quem tem que entender vai entender. Deus vai abrir o entendimento e vai revelar a glória dEle. E vai mostrar que só Ele é Deus e mais nenhum outro. A mesma coisa foi Senaqueribe, quando queria oprimir Israel sobre a mão de Ezequias. Fecharam-se os aquedutos e ele chegou lá ameaçando. O rei pediu para ele falar baixo, fale baixinho, porque o senhor está assustando o povo. E o povo não entende a língua, você pode falar aqui no meu idioma, a gente vai conversar aqui, e ninguém vai entender, para o povo ficar amedrontado. Ele disse, eu vou falar alto, porque eu estou acostumado a chegar em cada reinado aí, e cada um invocar o Deus. Mas o Deus que se invocava, irmão, era o Deus chuva, era o Deus água, era o Deus rato, era o Deus formiga, era o Deus morcego. E o Deus de Israel era o Deus de Israel, o alfa e o ômega. Aí ele disse, eu estou acostumado a vencer todas as nações e os deuses deles. Aí Jeová disse, mas agora tu está falando é comigo, porque eu sou o Deus desse povo e eu sou diferente. Aí o que foi que Jeová disse? Anjo, vai lá. Eu não vou mandar nenhum exército para o estrago não ser grande. É só um anjo com uma espada e com um golpe, 185 mil do exército assírio foi derrubado ao chão, para Deus mostrar que era Deus. Agora a situação de Josafá era parecida. O profeta abriu a boca, e quem tinha que participar da reunião, da CIA de Israel lá, da força-tarefa de Israel, ficou caladinho. E Deus agora começou a dar ao profeta, levita, homem de oração e de louvor, a estratégia. Enquanto nós estamos adorando, o Senhor está nos dando estratégia para vencermos o mal em nossas vidas. Lendo esse texto com as lentes do Novo Testamento, como mandam os teólogos, os nossos inimigos não são nações. Não é o nosso vizinho que bota um som alto. Não é uma coisa ou outra ali. Os nossos inimigos são a morte, o diabo e o mundo com o seu sistema. Mas Jesus já venceu a morte, o diabo e o mundo com o seu sistema. E esta vitória é estendida para a vida de toda a igreja. Qual foi a estratégia de guerra? No versículo de número 16. Amanhã descereis contra eles, sobem pela ladeira de Ziz. Os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Vale não é lugar bom, e nem deserto. Mas se você estiver no monte, Deus vai lhe dar estratégia. Se você estiver no vale, Deus vai lhe dar estratégia também para o vale. Se for num iglu, Ele vai aquecer o seu coração. E se for num deserto, Ele tem refrigério para a sua alma. E você vai vencer de todo jeito. O inimigo, o mundo e a morte. E aqui ele vai dizendo, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Ninguém vai ficar com síndrome do pânico. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Depois desse mapa dessa estratégia de guerra, no versículo 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todos Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Eles ainda não tinham obtido a vitória, mas só com a promessa, eles já estavam adorando a Deus em espírito de gratidão. Tem gente que nem quando recebe a bênção agradece, e ainda fica reclamando porque não foi assim ou porque não foi assado. Mas quem é crente, quem é adorador de verdade, ele nem está com a bênção ainda na mão, mas só porque ele sabe que Deus está fazendo,
ele já está adorando e agradecendo. E o incrédulo, o carnal, não entende esse mistério na vida da igreja. Mas tu está desempregado e está cantando. É porque eu já estou vendo a porta se abrir. Mas tu estás enfermo e já estás louvando a Deus com a dor. É porque eu já estou sentindo a cura. O Senhor já está me visitando. Nós já estamos adorando a Ele, porque nós adoramos não é pelo que Ele faz, mas é pelo que Ele é. E Ele é santo, eterno, poderoso, justo, infalível todos os dias da nossa vida. Veja que essa adoração, eu vou falar isso aqui, eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo, já encerrando. Não foi tirando o pé do chão, nem com gelo seco e luzes coloridas, porque isso não é adoração, isso é entretenimento. Adoração é prostrar-se diante de alguém, reconhecendo que Ele é maior. Não tem como você adorar tirando o pé do chão. Para adorar vai o corpo todo para o chão, irmão, igual foi aqui. Não tem como adorar em cima de um pedestal com o nariz empinado. Se você afina um instrumento e ao tocá-lo, toca com orgulho, de talvez se destacar diante de alguém, aquilo já não é mais um louvor e não subirá deste teto, quanto mais chegará ao trono de Deus. Se você recebe uma oportunidade para cantar e usa essa oportunidade para mostrar que é talentoso, habilidoso, que canta melhor do que o outro, você perdeu uma grande oportunidade de tocar o céu. Você é um terrestre, você é um pó. Isso em qualquer área da nossa vida. Se usamos a oportunidade para dizer que Ele é, e afirmamos que nós somos, porque tem gente que quando abre a boca, só fala dele, na adoração, você está perdendo uma oportunidade de se envolver com Deus. Mas devemos ser como publicano. Enquanto o fariseu estava numa parte do templo que todo mundo olhava para ele que ele estava orando, o publicano se escondeu. E de forma simbólica, com um gesto, ainda abaixava a sua cabeça, porque reconhecia que não era digno de estar ali com toda a pompa. Mas quem se chega prostrado, pode até cair 7 vezes, mas o justo não fica caído, porque o Senhor o levanta e ele se ergue, seja do pecado, da morte, do que for, e o Senhor nos sustentará na sua presença, quando nós estamos em espírito e em verdade, em adoração. Usando esse momento de adoração, no versículo de número 19, levantaram-se os levitas para louvar o Senhor Deus de Israel, com a voz muito alta, e de manhã se levantaram, saíram ao deserto. No versículo 20, mais uma vez Josafá reanimou o povo e disse: fique seguro, creia no que foi falado e nós prosperaremos. E no versículo 22 diz que ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. A bênção foi tão grande, irmão, que depois de 3 dias, o povo de Israel foi embora, que não conseguia levar tanto despojo, que era o que ficava da guerra, do ouro, da prata, comida, de tudo. Foi tanta bênção, que na volta para casa, eles não tinham nem como carregar. Eu não quero dizer nesta noite que Deus vai lhe dar emprego, dinheiro, 2, 3 carrinhos de uma feira bem boa. Eu quero dizer a você que as bênçãos espirituais decorrentes e consequentes da tua adoração serão inumeráveis, incontáveis, imensuráveis. Você não vai conseguir nem segurar. Entenda esta palavra figurada. É muita bênção. Enquanto você estiver agradecendo uma, Jesus vai lhe dar outra. Não adianta o inimigo, nem a morte, nem o inferno se levantar contra a igreja. Você não vai precisar mexer nem um dedo mindinho. Não, não e não. Você somente vai abrir a sua boca e dizer: glória a Deus, aleluia. É emboscada, é malícia, é inveja, é ameaça de morte, é maldição, é macumbaria, é feitiçaria, é o que for. E você dizendo: eu te louvo, Jesus, eu te louvo, Senhor. Está indo para onde? Para a igreja adorar a Deus. Está indo para onde? Estou indo para o ciclo de oração. Está indo para onde? Para uma vigília. Está indo para onde? Emendando com a consagração. Tu não cansa não, não, porque enquanto eu louvo, Ele manda nutriente, Ele manda graça, Ele manda unção, Ele manda alegria, e nós veremos o Senhor dando vitória à igreja, no santo nome de Jesus. Que esta banda, que esta igreja,
que todos nós sejamos constantes e verdadeiros adoradores ao Deus de Israel, porque o livramento chegará. E às vezes, irmãos, nós não estamos precisando de livramento, não é só de ladrão, nem do mosquito da dengue. Às vezes a gente está precisando de livramento, é da gente mesmo. Encerro esta mensagem com isso. Tem gente que não pode nem ficar só, porque quando ele fica só, o pior lado dele se mostra. Não é nem exércitos de Amonita, nem de Moabita. É ele e ele mesmo. Mas enquanto tu estiver sozinho, no teu quarto, em secreto, dobra o teu joelho. Terra sobre a canaraia. Abre a tua harpa terrível. Tem um site chamado YouTube. Tem lá os hinos da harpa, tudinho. Se tu não sabe cantar, bota uma playlist e começa a cantar os 636 hinos da harpa. Desliga o teu celular, desliga tudo, fecha as portas, fecha a janela e diz: olha, Jesus, eu vou louvar aqui até tocar no céu. E tu vai sentir, ou o teu copo flutua, eita Jesus, ou então o céu desce. Quem lê muito, quem tem muita coisa acima da teoria, só fica lendo e não sente. Mas para um pouquinho da letra e entra no mar da graça e diz: eu quero sentir Jesus, é o fogo do Espírito, eu quero sentir o teu poder, eu quero falar em língua estranha, eu quero ver mistério do céu, e a graça de Deus se derramará sobre a tua vida, lá dentro da tua casa, lá no meio do rebuliço, lá no meio do fuim, como diz o nordestino. Jesus vai quebrar tudinho, o que é isso? Nada não, continue cantando, eu já fiz a obra, correntes do inferno são quebradas, e o nome do Senhor impera e opera na vida da igreja do Senhor Jesus. Já estourei meu tempo, mas o problema hoje é que a gente tudo racionaliza. Tudo é reunião, tudo é conselho, tudo é opinião dos outros. O que é que diz o especialista? O que é que diz o dicionário? O que é que diz Champlin? E Jesus dizendo: vocês querem ouvir também o que é que eu tenho a dizer? Eita, Deus maravilhoso. Sergue a sombra da araçaia. É pegando compasso para medir o tamanho do vale, para saber onde é que está a água, e é topografia, e chama o engenheiro, e vai fazer isso, e passa um trator, e Jesus dizendo: menino, já está tudo pronto, desce no vale, tem livramento. Eita Jesus, mas chama fulano, o geólogo, para ver o tipo da terra, o agrônomo. Ei meu filho, dobra o teu joelho, abre a tua boca, e me adora, porque o resto eu farei para a glória do meu nome.